Primeiro, eu preciso ter uma visão da promessa. E aí presta atenção, vocês que são líderes. Vocês são, alguns estão aqui nos visitando, bem-vindos, que o Senhor os abençoe tremendamente, que essa reunião seja frutífera para a vida de vocês, amém? Mas eu agora vou me dirigir especialmente para os líderes, aqueles que estão diretamente ligados a nós. Vocês são a nossa equipe. Para que serve uma equipe? A equipe é a formadora de opinião. Uma equipe de liderança é a formadora de opinião. Que opinião que ela tem que formar? A opinião que Deus tem a respeito do propósito. Então, o líder chega para vocês e compartilha o propósito. Qual é o papel da equipe? Tirar o mas e dizer: a terra é boa, mana leite e mel, nós vamos entrar lá. Gigantes a gente vai rasgar como pão, a gente rasga na boca. Nós vamos tomar posse de tudo aquilo lá, porque Deus prometeu e Deus é fiel para ir. Nós vamos. Para isso é que serve uma equipe. Você está entendendo o que Deus está falando? Porque uma equipe igual aquela, que vê o que tinha que ver, e ao invés de formar a opinião certa, forma a opinião contrária, misericórdia. Você não pode ser dos 10, você tem que ser dos 2. Você não pode ser daqueles que põem o mas, só por causa das suas preferências. E nossas preferências, via de regra, não estão respaldadas na fé, estão respaldadas nas impressões da nossa alma. Você tem um sonho, irmão. Você precisa ter visão da promessa. Você precisa saber para onde Deus vai. E os líderes são as pessoas que Deus capacitou para ter a visão do lugar para onde Deus quer levar aquele povo. Então, às vezes eu ouço algumas coisas e eu falo, e depois a gente vê a contrapartida de algumas pessoas. Você fala: não é possível, não ouviu nada do que a gente está falando. Não está ouvindo nada, não está entendendo nada. A gente está dizendo o tempo todo que o lugar mana leite e mel, mas as pessoas estão vendo os gigantes, os problemas do caminho. Todo caminho tem problema. Toda rota tem desafios. Mas o que você faz como líder não é olhar para desafio. Você como líder olha para o ponto de chegada, porque líder tem que estar com os olhos fixos na meta. Só vence desafio quem sabe para onde vai. Quem não sabe para onde vai se perde nos desafios e busca direções contrárias àquelas que Deus está dando. Porque quando você vê obstáculo e não sabe para onde vai, você escolhe o mais fácil. E nem sempre o caminho de uma conquista é mais fácil, mas sempre será o mais seguro. Porque no caminho que Deus está, a segurança está com você. No caminho da facilidade, nem sempre Deus está. Às vezes é mentoreado pelo capeta que está nos levando para as facilidades da vida, como muita gente vai. Então o que Deus está dizendo para mim e para você hoje? Que nós somos líderes. Então nós precisamos ter a visão do que Deus quer fazer. Por que eu tenho que ter? Porque tem pessoas atrás de mim que vão ouvir a minha voz, que vão se mover a partir do meu deslocamento. E eu não posso me deslocar numa direção proclamando outra, como muita gente faz. Eu não posso estar no meio de um propósito, de um projeto de Deus, proclamando outros projetos. Isso gera confusão no povo. Por isso Deus permitiu que Moisés escolhesse os 12 líderes, 12 pessoas que eram nobres no meio do povo, e a palavra deles tinha peso. Tanto teve peso que eles foram impedidos de conquistar e pastaram 40 anos no deserto. Porque o mesmo peso que tem para desatar, tem para travar. O mesmo tempo que tem para viabilizar propósitos de Deus, tem para nos arrancar dos projetos de Deus. Porque a responsabilidade do líder de falar é uma, e a responsabilidade do liderar de ouvir e seguir é outra. E cada um responde no seu nível. E ali houve uma conjunção de fatores negativos.
Porque aquele povo que estava lá, que viu o que Deus fez, não viu a promessa, mas viu que Deus que prometeu, ele tinha todo o respaldo para dizer: Deus vai nos garantir o sucesso. Nós vamos chegar lá. E gigante é para vencer. E cidade alta é para derrubar. Nós vamos chegar lá. Amém, amados? Visão da promessa. Ter sonhos. Olha, líder devia ser proibido de ter pesadelo. Você devia se proibir de ter pesadelo. Senhor, eu me proíbo de ter pesadelo. Mente, cérebro, você está dissociado de pesadelo. Você só vai ter sonho. Se não é para ter sonho, não me lembrar de nada. Porque está provado já, cientificamente, que ninguém consegue passar uma noite sem sonho. Existe, inclusive, a fase do sonho dentro do projeto de dormir. Agora, os sonhos de Deus, eles são sonhos que vêm diretamente do trono, traduzem uma linguagem de Deus e nos ajustam aos projetos de Deus. Agora, tem líder que não tem sonho, tem pesadelo, ou seja, é a alma dele trazendo informações, são os medos que ele tem, são as fragilidades que ele tem, que os visitam de noite, e aí ele mistura aquilo com a feijoada depois do culto, e chega na segunda-feira com um revelamento: eis que me disse o Senhor, o quê? Aí lá vem aquele pé de porco com rabinho de porco, com tudo junto. Pesadelo, irmão, congestão. Tem que tomar remédio para o fígado e digestão, vai melhorar. Exorciza o demônio da feijoada e ele vai ter as revelações certas. Você precisa ter um sonho. O que é um sonho? Quando você tem um sonho que te marca, você dificilmente esquece. Há sonhos que eu tive há muitos anos que eles estão guardados. Alguns já se cumpriram, outros vão se cumprir. Eu acho que vocês vão estar neles, porque são sobrenaturais, eu velo por eles. Tem sonhos que você publica, tem sonhos que você são impublicáveis. Não é porque são pornográficos, irmão. É porque você precisa do tempo certo para que eles sejam desatados. Tem situações, tem revelações que se você trouxer, você mata. Sim ou não? Claro. Então há coisas que o líder vai ter que ter discernimento. E a primeira que ele precisa ter é separação de pesadelo. Espírito de Deus de espírito de feijoada, irmão. E sonhar com uma conquista. Está vivo ainda, doutor. Foi Paul Yang-Cho, agora ele mudou o nome dele para Dave Yang-Cho. Esse homem foi um dos homens que, dentro do contexto atual, melhor trabalhou a questão dos sonhos para desatar lideranças. Dave Yang-Cho. E ele dizia o seguinte: o primeiro sonho que ele teve importante do ministério, hoje o pessoal sonha com jato, né, irmão? Eu quero um jato, eu quero um helicóptero, eu quero um Cessna, não sei o que lá. Ele queria uma bicicleta, irmão. Lá na Coreia, depois da guerra da Coreia. E ele pegou uma foto de uma bicicleta, ele ficava olhando para aquele negócio: eu quero, Senhor, eu quero, o senhor vai me dar uma bicicleta, Senhor. Você tem que ter sonhos assim, irmão. Sua vida com Deus tem que ser movida pelos sonhos de Deus na sua vida. Sabe por quê? Senão ela fica sem graça. Não tem graça nenhuma servir a Deus sem sonho, irmão. É um peso. É muita renúncia, irmão, porque Deus quer você santo. E se você não tem um sonho, algo forte que te empurre para se santificar, vai ser uma luta para você deixar de pecar, irmão. Para quê? Para nada. Você vai começar a olhar para o outro do lado que não vale um centavo, que está na igreja e está rico, cheio do dinheiro, e você querendo fazer a obra de Deus e não consegue, você fala: está vendo aqui? Para que eu não? Quem não tem sonho sofre para fazer a obra de Deus. Eu estou dizendo isso para você com muito temor no coração. Eu tenho esse desprazer de ter líderes que sofrem
para andar comigo. Porque não tem sonho, irmão. Eu tenho 65 anos, tem projeto para mais 30. É difícil andar comigo, porque eu não tenho paciência para algumas coisas mais, irmão. Principalmente para esses que já andam comigo há muito tempo, certo ou não é? Eles sabem. Fala, meu irmão, já cresceu, pode parar. Reunião de liderança é um negócio, irmão. Porque tem um limite, não dá mais para trocar fraldinha de quem já sabe fazer xixi. Para menina que já sabe trocar o mods, né, irmão? Sim ou não? Já tem filho. Alguns já têm netos espirituais. O que é? Peraí, vamos, se apruma aí, ó. Ei, se coça, vamos funcionar, irmão. Para com nhenhenhé. Você está entendendo o que eu estou falando? E se não tiver sonho, vai ficar mais difícil ainda. Porque vai ficar olhando o que está acontecendo com os outros e não está acontecendo na vida dele. Mas não acontece na vida de quem não sonha. José tinha vários irmãos e ninguém sonhava, só ele. Deus desatou a vida dele. Porque quando um sonhador se levanta no meio de quem não sonha, surge uma porção de invejoso. E o segredo, a vacina para não ter inveja, é sonhar também. É sonhar também. Lá na empresa você precisa ter gente que sonha com o sucesso. Porque quem não sonha com êxito vai invejar aqueles que estão tendo êxito. E vai trabalhar para derrubar quem está crescendo. E você não pode permitir isso na equipe. Tem que dar logo um banho frio. Entendeu o que eu estou falando ou não, irmão? Estou desatando coisa aqui com você que é sobrenatural, meu irmão. Numa reunião lá fora eu ia pagar 500 contos para estar numa reunião dessa. Não estou brincando não, estou falando sério, porque eu sei o que é isso. É para você valorizar o que Deus está te dando aqui hoje. Porque santo de casa é que não faz milagre, comida da casa não tem gosto. Então tenha sonhos, irmãos. Se desafie a sonhar. Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? Onde é que o Senhor quer me ver daqui a 10 anos, Senhor? Qual é o teu propósito? Por que o Senhor me salvou? Eu não sou vaso decorativo, eu não sou plantinha que põe onde quer. Não, Senhor, eu tenho propósito. Eu existo para influenciar. O quê? Você precisa ter essa resposta. Porque se você não tiver, vai ser muito ruim andar com Deus. E a maioria das pessoas estão aí pelas pontas, são pessoas que ou nunca sonharam, ou sepultaram os sonhos. Ou o que é pior, substituíram sonhos de Deus por desejos humanos. Aí estão usando a caminhada espiritual para realização pessoal. É pior ainda. Estão corrompendo o que é santo e profanando o que Deus diz para não profanar. Fala, eu quero sonhar. Eu vou sonhar muito. E a minha cabeça está liberada para grandes sonhos. Eu vou conquistar grandes coisas. E vou te dar uma dica para saber se o sonho é de Deus. É maior do que o que você pode fazer. Já começa assim. Se você receber o sonho e disser, é mole, não é de Deus. É você, é feijoada, é o capeta, é quem for, mas não é Deus. Deus não vai te dar sonho para você fazer. Deus vai te dar sonhos para Ele realizar através de você. Porque sonho de Deus é projeto de Deus na terra. Não é projeto seu para Deus. É diferente. Totalmente diferente. Então seja ousado. Não tenha medo quando Deus disser para você, você vai ser usado para trazer o Sri Lanka aos meus pés. Ninguém falou amém, né, irmão? Agora quer ver como vai ser amém? Você será usado para levar Paris aos meus pés. Você riu, doido para falar amém, né, o safado? É, Paris, é? Pois é, até eu vou abrir uma base lá, meu irmão. Como é que você consegue vencer seus limites e ampliar, alargar suas fronteiras? Aceitando desafios.
A grande chave ali naquele texto, uma das grandes chaves, Deus estava testando a capacidade também deles aceitarem o desafio. Porque desafio não é uma coisa que eu saiba e possa fazer. Desafio mesmo é aquilo que põe diante de mim, eu falei agora. Esse é desafio. Eu olho e digo, não tenho competência. Eu olho para aquilo e falo, como é que eu vou dar conta disso? Tem alguns irmãos que chegam na igreja e eu sinto literalmente Deus falando, e agora, mané? Para mim, eu falo, uau! Como é que eu vou dar conta disso? Nenhum projeto de Deus se cumpre na terra através de quem foge dos desafios. Deus só usa quem decide aceitar os desafios de Deus. Os anjos no céu estão doidos para a vida. Não, é com eles que eu vou fazer a obra. É com eles. Mas por quê? Eles têm o direito de dizer sim ou não. É exatamente por isso. Agora, sabe o que eu descobri? Deus gosta de quem aceita desafio e não vê espaço para funcionar. Não gosta desses assim, quer ver? Ok, Deus, daqui a 4 anos eu me aposento, aí já não presta mais para Deus. Se você vai criar condições para aceitar desafio, você já não presta mais. Vou repetir. Porque tem gente aqui só esperando se aposentar para ser líder. Quando você se aposentar, você já não presta mais. Deus está olhando para você e dizer, não presta. Uma vez ele chamou um cabra para ser profeta no lugar de um profeta que não era fácil ser profeta. Um dia ele chegou para Elias e falou assim, Elias, está na hora de você sair da terra. Vou te chamar de volta. Vai ungir um rei, vai ungir um general e vai ungir um profeta no teu lugar. Olha como Deus faz, olha o desafio. Chegar para alguém que está estabelecido com o ministério tremendo e fala assim, vou tomar você. Pô, chefe. E vai ungir um profeta no teu lugar, hein? Vou te mostrar, eu fui ungir fulano no teu lugar. Hã? Que desafio. Não é verdade? É tanto desafio aceitar a obra como deixar a obra. Transferir. Não é fácil. E Deus falou assim, você vai ungir Eliseu no teu lugar. Aí está lá o texto, em Reis. Que lá vinha Elias andando, estava lá Eliseu trabalhando, lascando que nem um doido, irmão, arando a terra. E arar a terra, ó, Israel não é fácil não, irmão. É pedra para dedéu. Aquela região é pedra, mas não é pouca, não é muita. Tem uma lei obrigando a todas as casas serem revestidas com as pedras, porque eles não têm onde enfiar pedra. Então põe na arquitetura. Mura de pedra, tudo é pedra. Eles cortam, filetam e fazem tudo com as pedras. Se olha Jerusalém, você vê ela é toda clarinha, porque as rochas lá são calcárias. E lá estava Eliseu, com uma junta de bois, fazendo sulco na terra. É um trabalho terrível. Deus falou para Elias, vai lá e unge Eliseu no teu lugar. Elias, obediente, tirou o manto de profeta, jogou sobre Eliseu. Eliseu, que era aluno da escola de profeta, ele tinha uma escola de líderes lá na época. O mestre era Elias, e Eliseu era aluno, já tinha feito o 3º nível. Estava na hora de ser enviado. Então jogou o manto sobre ele, falou, vai, na hora, opa, deixa a conversa, deixa me despedir, vai e volta, porque você já sabe o que eu fiz contigo.
Se fosse muitos de nós aqui, íamos escolher o cara mais desocupado do mundo. Não, o irmão já tem ocupação. O irmão já faz isso, o irmão já faz aquilo. O irmão está trabalhando, estudando. O irmão está com uma unha cravada no pé. O irmão está com uma enxaqueca. O irmão está... Deus não escolhe ocioso nem vagabundo para a sua obra. Nenhum ministério relevante foi fundado a partir de ociosos. Deus não chamou ocioso e desocupado para fazer a obra. Deus chamou quem estava ocupado. O raciocínio é simples. Se eu trabalho para mim e para os outros, por que eu não vou trabalhar para Deus? Agora é que eu vou. Você está entendendo isso? Então não fique esperando situação ideal para ser o líder que Deus quer que você seja, não. É na hora que Deus te chamou, vai e faz. Mas eu não vou ter tempo para nada. Meu irmão, você vai ter eternidade para ficar com Ele. Ele te tirou da eternidade com o diabo, está te botando da eternidade com Ele. Você ainda não entendeu quem você é. Tua vida não se resume a esses 80 anos que você vive aqui. Tua vida é muito mais do que isso. Ele pagou um preço para te levar para o céu. Vai ficar a vida inteira com Ele, rua de ouro e tal, e só aleluia, glória a Deus, hein? Sem se preocupar com o leão do imposto de renda, sem ter que ficar gastando fosfato para você ver como é que vai passar a perna no leão para te levar menos. Se preocupando com a aposentadoria que não passa de 4 mil contos por mês e você tá, como é que eu vou viver? Se você for funcionário público, não, né, irmão? Mas aí já é um plus. Aceita desafio, meu irmão. É o desafio que te estimula. O desafio na caminhada espiritual libera adrenalina espiritual, meu irmão. Você vai ficar um tição na mão de Jesus. Quando você aceita o que Jesus está querendo da tua vida, você vai buscar força onde não tem, porque aquele que te chama te capacita, e você vai começar a viver a plenitude da promessa de Deus. Você não vê milagre porque você não aceita desafio. Você não vê cura porque você não aceita desafio. Você ainda não é um líder de célula, não é um pastor, uma pastora, porque você não aceita desafio. Você quer vidinha mole. E Jesus não chamou molenga para o céu. Jesus não quer usar molenga. Jesus quer usar gente para frente. Você está entendendo? E onde estão essas pessoas? Estão lá fora? Não, estão aqui dentro. Você veio aqui para ouvir. Então você é a pessoa que Deus quer usar. Vai aceitar os desafios. Não é porque você sabe, não é porque Deus é bom demais. E Ele não vai te fazer passar vergonha, porque Ele não brinca com a gente, não. Não brinca, não. O problema são os argumentos da nossa alma. O nosso padrão de felicidade é muito diferente daquele do que Deus tem. O nosso padrão de realização é muito diferente daquele que Deus tem. Nosso padrão de realização como crentes, ainda quem dita é o mundo. Nosso padrão de felicidade, ainda quem dita é o mundo. O nosso padrão de realização pessoal, quem está ditando é o mundo. A Bíblia mostra todos os prósperos e nenhum deles entrou no padrão do mundo. É por isso que a gente não aceita desafio. Porque para aceitar desafio com Deus, você tem que ser macho e macha mesmo. Há momentos que Deus vai requerer de você aquilo que ninguém dá. Mas você vai dar. Você está entendendo isso? Então, muitas vezes nós olhamos para um ministério que está prosperando, e você quer a prosperidade do ministério, mas não quer o caminho do ministério. Todo líder que prospera aceitou desafio. Então não cobice o resultado, copie o caminho. Não inveje o resultado, se amolde ao caminho. Pergunte como foi que chegou ali. Não pergunte o que ele tem ali. Pergunte como foi que ele chegou. Porque você vai ter o que Deus tem para você, não o que deu para ele. Agora o caminho pode ser parecido. E é isso que a gente precisa aprender. Discipulado é aprender caminho.
Resultado é outra história. É individualização com Deus. Agora, caminhos são princípios, e eles estão definidos. Temos que entrar nos caminhos. E nós não queremos as veredas, nós queremos os resultados. Então você vê uma opção de gente frustrada, porque não tem o que o outro tem, mas também não fez o caminho que o outro fez. Não aceitou os desafios. Compreende? Uma vez alguém chegou para mim e falou: colega, estava na faculdade, estava dando aula, sabe como é, estudante de medicina, naquela época, década de 70, tinha que ter um fusco, um relógio Seiko e uma caneta Cross. Eu com a minha caneta Cross, babando no jaleco já sujo embaixo, o meu relógio Seiko, que a minha avó tinha me dado quando eu tinha 15 anos, eu guardei, não foi besta. Primeiro que funcionava automático, era assim, ó. Você tinha que ficar assim. Aí dava corda nele. E o meu Fusquinha 67, verde alface. Show de bola mesmo. Aí o cara fala: sei quem e tal. Você aí, meu irmão, colega meu, na época tinha um Chevette, aquele Chevette novo que saiu, né? Cara, tô esnobando com Chevette e tal, todo bonitão. E eu lá, né? Acadêmico de medicina, Fusquinha verde alface. Eu passava na rua, passarinho vinha atrás, pensando em bicar, cara. Parecia uma horta ambulante. Me formei. Ele não se formou. Não se formou. Ele foi viver a vida dele, foi ganhar dinheiro. Meu negócio é ganhar dinheiro. Formei em 75, depois Deus me abençoou com clínica e tal, fomos crescendo. Aí um dia ele vem como cliente. Fulano, você aí? Tá? Pô, cara. Pois é, pô. Eu na época não era crente não, tá, irmão? Eu não prestava não. Quer dizer, prestava menos do que eu presto hoje. Falei: pois é, meu irmão. Você quis viver a sua vida, né? Aí ele chegou lá, na época a gente tinha um convênio com a Coca-Cola, ele trabalhava na Coca-Cola lá e tal, funcionário. Então o padrãozinho dele. Aí quando ele saiu, eu fui olhar na janela, porque eu era terrível. Ele estava com um Fuscão azul, meu irmão. Falei: uau! E do lado dele estava o meu carro, um Puma do lado assim, zero. Eu falei: você não quis pagar o preço, né, cara? Não olha resultados, olha caminhos. Não existe sucesso sem um preço a ser pago. Se você vir alguém de sucesso, saiba que esta pessoa, se não for, até ladrão, meu irmão, tem que pagar um preço. Até traficante paga preço, irmão. Tem que assumir responsabilidades, compromissos. Você sabia disso? Então não tem nada fácil. Tudo é resultado das decisões que você toma para encarar os desafios. Assuma o desafio. Quarto, está acabando. Ter certeza de que Deus está com você, meu irmão. Porque a pior coisa do mundo é você estar na igreja, com irmãos na igreja, que não acreditam que Deus está com ele. Você vai dizer: não é possível. É sim, talvez você seja um desses. Não acredita que a Bíblia diz que Deus é Emanuel, Deus convosco. Não acredita quando Jesus diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu já ouvi: Deus me abandonou. Falo: só se Deus é doido. A mim não abandonou não. Não tem pecado na minha vida que não foi confessado. Eu busco a presença dele, eu tenho aliança com ele e está comigo. Sabe qual é o problema disso, irmãos? E aí nós vemos na igreja brasileira a maior revelação, a maior expressão de que Deus está com você é quando você tem reverência numa reunião como essa.
Porque se você entende o que Deus está dizendo, quando nós nos reunimos, o Senhor está aqui, irmão. O Senhor está aqui. E se você tem a revelação de quem é Deus, você não pode vir para uma reunião sem reverência. E nós vemos gente que não está nem aí para a reunião, vai para o culto, como quem vai para o Maraca ver o Vasco tomar mais uma. Escuta, está faltando reverência, porque não há revelação nem a convicção de que Deus está conosco. Nós nos reunimos não para atrair a glória, mas para escarnecer da palavra. Escuta, é reunião de líder, você tem que aguentar o tranco, não vem ficar imbecil não. Não vem, você também que está aí vendo, não vem não. Nós não podemos ser irreverentes como nós somos, entrando e saindo de reunião, conversando, e papapá, enquanto a palavra está sendo pregada. Presta atenção, isso é irreverência. Pessoas assim, com facilidade, se veem dissociadas de Deus. Se você quer vencer seus limites e ampliar suas fronteiras, você precisa estar convicto de que se você é crente, está em aliança com Deus, Deus está com você e onde você estiver. Maior é o que está em você do que o que está no mundo, mas você tem que crer nisso. Então, a irreverência da igreja, na hora que uma reunião como essa, ou um culto, seja ele qual for, se estabelece, mostra que não se tem revelação de quem é Deus na vida da igreja. E não é por falta de ensino não, meu irmão, é por falta de decisão de se posicionar. Porque você tem que pregar para você mesmo, até que a coisa aconteça. Então nós vemos pessoas que não têm reverência. Não tem reverência. Houve um tempo em que eu questionava algumas coisas, sabe, mas já pedi perdão. Poxa, mas não pode vir para a igreja com chiclete? Você já viu, tem certas pessoas mascando chiclete, irmão? Você já viu? Comer na igreja, você já viu? Dá um exemplo aqui. Você vai lá no Planalto, marca uma audiência com a presidente Dilma. Você vai entrar no gabinete dela comendo batata chips. Aí preza. Vai? Você nem entra. Você nem entra se não estiver vestido a critério. Você não entra de bermuda, camisa regata. Ela é presidente do Brasil. Você está entendendo o que eu estou falando? Você não se assenta, menina e moça, diante de um juiz e dá aquela cruzada que vem até a calça branca que ela tem. Ele manda, menina, se componha, sai do recinto. Mas a gente vai para a igreja para ter uma reunião com Deus. Você está entendendo o que Deus está falando? Nós precisamos vencer nossos limites. Isso é carne, irmão. E os adoradores não são carnais, são espirituais. Deus está nos chamando para uma mudança, irmão. Deus tem coisas sobrenaturais para a gente. Deus tem coisas maravilhosas para a igreja. Mas a igreja precisa ser a coisa maravilhosa de Deus na terra. Nós precisamos nos ajustar a algumas coisas. A nossa liberdade não nos pode levar para a promiscuidade. A nossa autonomia não pode nos tirar da dependência de Deus. Nós temos que nos posicionar, porque há conquistas em Deus que nós só vamos tê-las pelo caráter que nós demonstrarmos. E uma das coisas que precisamos ter na nossa vida é essa convicção de que Deus está conosco, irmão. Sabe, se a gente tivesse essa certeza, muitas coisas não sairiam dos nossos lábios. Muitas imagens não entrariam pelos nossos olhos.
Muita conversa não chegaria no meu ouvido, porque eu fecharia o ouvido. Minha mão não tocaria em muitas coisas que toca. Nem meus pés me levariam para muitos lugares que eu vou. Se eu tivesse essa convicção de que Deus está comigo, de que eu sou o templo, o tabernáculo de Deus na terra, muita coisa que eu não conquistei, só pela minha postura, entrariam na minha história. Eu queria orar por você. Eu queria que você discernisse nessa noite quais são os teus limites. Disso que nós conversamos aqui, o que é um limite para você? Aquilo que você ouviu e que você sabe que a exemplo do que estava acontecendo com aquele povo lá saído do Egito, está acontecendo com você. Sabe por quê? Porque confronto que eu não recebo não promove mudança na minha vida. E eu só posso dizer que recebi um confronto quando eu decido deixá-lo para trás. Porque se eu ouvir e não vai mudar a minha vida, eu não recebi confronto. Confronto é aquilo que eu recebo e olho para mim e digo assim: não quero isso mais não. Aí foi confronto, porque esse era promotor de mudança. E se promove mudança, está me habilitando para níveis mais altos. Então nós vamos ter isso na nossa mente. Um líder precisa estar disponível para se desprender de si mesmo, para ser aquilo que Deus quer que ele seja. Você tem que se vencer. Você não é mais dono de você. Aliás, nenhum crente é dono de si mesmo. Nenhum crente é dono de si mesmo. Senão ele não entregou a vida dele para ninguém. Continua com ele mesmo. Então, se não somos donos de nós mesmos e o nosso Senhor nos chama para sermos uma representação dele na terra, nós precisamos nos ajustar. Esses líderes que entram nesses modelos de mudança são líderes que fazem diferença. E as pessoas com as quais você convive beberão dessa fonte, e ainda que você não pregue uma palavra, tua vida vai impactar a vida deles. Você está entendendo isso? Vamos ficar de pé, eu queria orar. Você também que está nos assistindo, são muitos lugares, mas os irmãos lá de Pindamonhangaba, apóstolo Wilson, bispa Fernanda, Rio das Ostras, pastor Fernando, pastora Adriana, lá em Volta Redonda, os irmãos José Luiz e Maura. Eu queria que vocês também, aí onde vocês estivessem, se avaliassem como líderes que Deus está chamando para uma grande mudança nesses dias. Existe uma colheita fiel e sobrenatural, mas nós precisamos restaurar coisas na nossa vida. E hoje Deus está nos chamando para restaurar o nosso perfil de líder. Que tipo de liderança nós estamos exercendo? Que tipo de influência nós estamos produzindo? As pessoas que estão conosco, elas estão nos tomando como exemplo e desafio para continuar crescendo? Ou elas olham para nós e se limitam, param, porque nós mesmos, com as nossas paralisias, estamos obstruindo o caminho delas? Você não foi chamado para parar, você não foi chamado para obstruir ninguém, você foi chamado para progredir e liberar a vida dos outros. E Deus está querendo que eu e você entremos nesse nível. Não importa a sua idade, não importa o seu sexo, não importa o título, não importa o seu tempo de conversão. A mudança não vai acontecer por causa de uma história, a mudança vai acontecer por causa de uma decisão. A sua história pode não ter sido favorável, mas a sua decisão hoje pode mudar o seu histórico. Então cabe a você hoje tomar uma posição. O que eu quero ser? Onde eu quero estar? Para onde Deus quer me levar? Que realizações Deus quer na terra através da minha vida? Não é porque você tem competência, nós já dissemos. É porque Deus quer ver no teu coração disponibilidade para que todo o potencial que Ele tem disponível para isso se realize aqui na terra. Pai, em nome de Jesus,
Nós nos colocamos agora diante do Senhor, como povo do Senhor. Nós temos limitações. Provavelmente nós, em muitos momentos, fomos como aqueles 10 espias que voltaram com uma imagem misturada com um discurso contraditório. Pessoas que poderiam ter influenciado aquele povo para uma conquista mais rápida, mas foram instrumentos de um impedimento, e por causa deles um povo sofreu 40 anos. Meu Pai, em nome de Jesus, toma a nossa confissão nessa noite. Nós nos arrependemos por termos nos movido e consolidado os nossos limites, mas nessa noite nós nos liberamos, ó Deus, para que a Tua mão sobre nós nos desate. Nós queremos rejeitar tudo aquilo que foi impedimento em nós e que por causa disso impediu a vida de outros. Nós também queremos tomar toda a legalidade que o maligno adquiriu por causa dessas atitudes e colocamos todas elas aos Teus pés e declaramos nossa libertação nessa noite. Tomamos posse, tomamos a coragem para dizer que não somos mais daqueles, porque nós queremos ser dos tais que o Senhor vai usar. Usa a vida dos Teus filhos, ó Deus, das Tuas filhas. Ressuscita os sonhos, aqueles sonhos enormes, grandiosos, aquelas coisas tremendas que fizeram os olhos deles brilharem, o coração acelerar, que os impulsionaram durante um tempo, mas hoje já não tem mais nenhum poder sobre a vida deles. Ressuscita esses sonhos, arranca de dentro desses sepulcros da vida deles esses sonhos que os turbinaram e podem turbiná-los para lugares que só o Senhor pode levar. Eu abençoo meus irmãos, minhas irmãs nessa noite, profetizando sobre eles e elas um tempo sobrenatural de conquistas. Deus dá graça, dá sabedoria, dá discernimento para eles vencerem os limites e alargarem as suas fronteiras na vida pessoal, no casamento, na família, no trabalho, na vida financeira, no ministério, meu Deus, na liderança deles. Eu os abençoo, meu Deus, profetizando um tempo de prosperidade no Senhor. Amplie o entendimento deles a respeito dos padrões do reino, para que eles tenham o contraponto para os modelos do mundo e possam optar pelas coisas do Senhor. Toma-os pelas Tuas mãos, ó Deus. Santifica os olhos e ouvidos, para que eles não vejam além do que devem, nem ouçam além do que precisam. Mas também santifiquem seus lábios, para que eles não falem além da medida que o Senhor estabeleceu para serem ditas. Eu os abençoo assim, ó Deus, profetizando sobre cada um deles a Tua bênção e a Tua vitória, no nome do Senhor Jesus. Amém. Se você recebe, levante sua mão para o alto e fale: eu recebo, ó Deus, usa a minha vida para mudar muitas histórias. Deus quer usar você para mudar a história de muita gente, e vai usar. Eu creio que hoje sai daqui um exército de gente comprometida em ver a glória de Deus e alargar as suas fronteiras e verem coisas sobrenaturais acontecendo no seu ministério. Não são os empecilhos que vão te parar, são as tuas decisões erradas e as tuas omissões. E Deus hoje te chamou para tomar as decisões certas. Amém?